A Stephanie Toso está aqui conosco nessa manhã para trazer a atualização da previsão do tempo. Stephanie, ontem, pela manhã, quando a gente conversava, chovia muito forte na região de Lajeado, né, em parte do Rio Grande do Sul, e você dizia que a previsão pro fim de semana é justamente essa. Gilberto Echauri falou há pouco que não é todo o estado que tem chuva forte nesse momento, mas a previsão não é de tempo seco para o sul não, né, Stephanie? Bom dia para você. Bom dia para você, Carla, para o Fábio, para o Echauri, para todos. Olha, a gente ainda tem uma situação bem delicada ao longo desse fim de semana. Hoje a gente tem algumas áreas já amanhecendo com chuva, mas não é todo o estado. Então a gente tem agora nesse comecinho de manhã algumas instabilidades mais concentradas bem próximo da fronteira oeste, só que é um sábado com muita atenção. A gente tem circulação de ventos que está alimentando ainda essa quantidade de umidade para o estado gaúcho, isso vai gerando essa condição para nuvens carregadas. É um dia com pouquíssimas aberturas de sol, até mesmo para Porto Alegre. A gente tem predomínio na maior parte do dia desse céu mais nublado, bem coberto, sensação de frio também. Então a gente tem temperaturas mais baixas e essa preocupação voltada para os acumulados que ainda podem ser altos. Hoje a gente pelo menos não tem indicativo desses volumes superarem os 100 milímetros, só que nas últimas 24 horas já caiu muita água. Então até mesmo para a região de Lajeado a gente teve milímetros que chegaram em torno de 71, só que na região de Caxias do Sul chegaram próximo dos 90. Então essa chuva que ainda deve cair hoje traz esse motivo de preocupação, porque o solo ele segue bem saturado. Hoje a gente tem uma média de 60 milímetros para boa parte do estado, sendo esses maiores acumulados ainda concentrados entre Serra e Litoral Norte. Para a Grande Porto Alegre, a gente tem expectativa de hoje de chuva em torno de 10 a 20 milímetros. Não é tanta chuva se comparado aos últimos dias, mas a gente reforça esse cuidado com atenção, porque já choveu bem. Agora, para amanhã, domingo, a gente tem formação de uma baixa pressão de novo próximo ao estado. E aí, para amanhã, a gente tem expectativa desses volumes começarem a aumentar. E aí, a gente fala de chuva forte de novo, volumosa, para a região serrana, para a região dos vales, para a metade norte e para a Grande Porto Alegre. Stephanie, é verdade que o fenômeno El Niño está chegando ao fim? E se sim, quando é que ele acaba, pelo amor de Deus? Ele está chegando ao fim, está começando a enfraquecer cada vez mais. A gente tem virado a mesma tendência para um período de neutralidade só a partir de agosto. Por enquanto, a NOAA ela ainda não atualizou essa tendência, a gente segue de olho porque está enfraquecendo cada vez mais, só que a gente tem um outro fator que colabora para essas instabilidades, até mesmo para essa onda de calor que a gente está vivendo, que é essas águas do Pacífico Equatorial cada vez mais quentes. Então, até isso neutralizar de fato, demora um pouquinho. A resposta da atmosfera é um pouco mais lenta. Então, mesmo com o processo de finalização do El Niño, a gente ainda tem um período de muita atenção para essas condições de ar mais seco, de entrada de frentes frias, porque todo esse contraste térmico ainda pode ser maior. Ô Stephanie, claro que a gente tem atenção quase que total voltada para o sul do país, só que a chuva chegou pesada também em parte do Nordeste, né? Ainda há pouquinho a gente falava aqui a respeito de temporais no Maranhão, principalmente, inclusive infelizmente com morte registrada. Como é que vai ficar a situação no Nordeste, hein? Olha, Nordeste a gente ainda tem também muita entrada de umidade, só que diferente dessas outras regiões aqui do Brasil, eles ainda sentem o impacto de uma chuva que aconteceu no final do mês de abril, e aí isso só foi acumulando cada vez mais. A gente, pelo menos para hoje, não tem risco de temporal, para boa parte ali do Maranhão, só que tem aquela chuva que cai pesada por calor e por umidade. Então as temperaturas, elas seguem bem elevadas. Quando essa umidade vem, provoca essa condição para nuvens bem carregadas. A gente tem atenção voltada entre hoje e amanhã para o litoral da Bahia. Então até mesmo a região de Salvador volta a ficar mais nublada, receber aquela condição para alguns temporais localizados, uma chuva moderada também para João Pessoa, Recife e Maceió, só que não são pancadas que devem se estender por muito tempo. A gente tem aqueles períodos que a chuva faz uma trégua, dá uma pausa, abre sol, volta de novo, então não fica um tempo completamente fechado. E aí isso reduz a condição para volumes tão extremos. A gente tem uma atenção voltada para a região norte. Tá chovendo bem no estado de Roraima, a gente tem risco de temporal para esse fim de semana todo no Amapá, e aí já traz um motivo de preocupação também para essas áreas a partir de agora. Muito bem, Stephanie, a gente volta a conversar ao longo do fim de semana, espero que trazendo boas notícias, né, para os moradores do Sul e também do Nordeste do país. Bom trabalho, até mais. Obrigado.